Bom dia, meus irmãos. Graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Espero que cada um aí tenha passado bem a semana, acordado bem nesse domingo. Nós vamos louvar o nosso Deus, Ele que é merecedor de todo louvor. Ele é a nossa estrela, é Ele quem nos conduz diariamente. Nós devemos louvá-lo e tudo que a gente faz é por meio dele, somente por ele. Se não fosse ele, essa semana, o que seria de mim e de você? Ele que te conduziu aqui, nesse momento agora. Então nós vamos louvar nessa manhã. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Declare a Ele, és a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. É sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Louvado seja. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais um domingo que Deus nos dá a graça de podermos participar da Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, que diz assim a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e o que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor.
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar. Deus, fala no nosso coração, Pai, nesta manhã, através desta porção da Tua palavra que acabamos de ler. Oramos, ó Pai, suplicando em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como é do conhecimento de todos, nós estamos retornando às nossas reuniões presenciais. Começamos com os cultos, todos os domingos às 19 horas, nós já estamos nos reunindo aqui na igreja, presencialmente. Por enquanto, somente maiores de 10 anos e menores de 60 anos podem participar. Por enquanto, em breve nós teremos aqui a igreja cheia de criança e também com os nossos irmãos da terceira idade. Para a gente vai ser um motivo de muita alegria e de muita festa e celebração ao nosso Deus. Mas o fato é que nós ainda estamos vivendo um tempo em que essa pandemia ainda tem causado resultados negativos e tristes. Ainda temos ouvido falar de mortes, de pessoas que ainda estão internadas, pessoas que ainda estão infectadas. E a pergunta que a gente faz é: como é que nós vamos viver diante desse tempo? Como que nós, igreja, devemos proceder diante dos momentos de tribulação? E quando nós olhamos para a história da vida da igreja, nós percebemos que a igreja, ela viveu ao longo de toda a sua história diversos momentos de tribulações. Não foram tribulações semelhantes, iguais. Por exemplo, não foi o Covid que assolou durante toda a história a vida da igreja, mas a gente percebe que ao longo da história a gente viveu tempos de crises, tempos de tribulação. E aqui é um tempo, quando a igreja estava iniciando, a igreja primitiva estava nascendo, e essa igreja ela sofreu uma amarga, triste e cruel perseguição. E essa perseguição fez com que esta igreja fosse dispersa para todas as regiões. No entanto, quando você estuda a carta de Pedro, você percebe que a primeira epístola de Pedro é uma epístola direcionada aos dispersos na Ásia, Bitínia, Capadócia e toda a região do Oriente Médio, em que a igreja ela foi dispersa. E essa dispersão, ela trouxe ao coração dos cristãos, e aqui nesse texto foi a primeira vez que os evangélicos, aqueles que seguiam Jesus Cristo, os discípulos, eles foram nominados de cristãos. O versículo 26 fala: em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aqui nasce o nosso nome, aqui nasce a nossa origem. A nossa origem, ela tem como fonte a palavra de Deus. E nesse texto aqui a gente aprende como que nós, igreja, podemos viver em meio às tribulações, em meio às lutas e às aflições da vida, como que nós devemos nos portar. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, que é que apesar da tribulação, a igreja, ela continuava desempenhando o seu trabalho. A igreja não parou. A igreja não parou por conta da perseguição. E foi uma perseguição cruel. E o texto aqui no versículo 19, ele fala do primeiro mártir, que foi morto por conta do evangelho. E esse mártir foi Estevão. E Estevão aqui, ele foi morto, e o texto vai dizer: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. E por conta disso, muitos se espalharam. Mas aí o texto vai dizer o seguinte, que eles anunciaram a palavra de Deus,
Eles anunciaram a palavra de Deus primeiramente aos judeus, mas depois eles anunciaram a palavra de Deus também aos gregos, aos gentios. E a palavra de Deus começa a ser proliferada por todos os cantos. Aí você para e pergunta, pastor, o que nós devemos fazer em meio a essa pandemia, a esse isolamento social? E eu quero dizer para você que nós nos juntemos como igreja para continuarmos a obra que o Senhor Deus nos confiou às mãos a fazer. Vamos continuar pregando a palavra de Deus, e nós abrimos uma grande oportunidade para essa pregação, para sair das quatro paredes. Hoje, a nossa escola dominical, ela não está presa a essas quatro paredes. Os nossos cultos, eles não estão apenas focados à Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Igreja Presbiteriana de Colina, Igreja Presbiteriana de Serra Dourada, mas a palavra de Deus está tendo um alcance muito maior através da internet, essa ferramenta que nós temos utilizado para anunciar a palavra de Deus. Por isso que as nossas aulas, elas têm sido gravadas, irmãos, disponibilizadas não apenas para você, mas também no YouTube, para que outras pessoas possam também ter a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas aqui nesse texto a gente aprende como que nós devemos nos portar diante do Covid, diante dessa tribulação que assola a nossa igreja, a nossa sociedade. E ele vai dizer para a gente, não apenas que, apesar da tribulação, a igreja continuava trabalhando e servindo ao Senhor, mas em segundo lugar, apesar da tribulação, a mão do Senhor estava com eles. Versículo 21 vai dizer, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. É uma marca, irmãos. Essa mão do Senhor é o sinônimo da bênção de Deus, da direção de Deus, da condução do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E nós não podemos perder isso de mente. Há muitas pessoas que têm muita experiência com respeito à igreja. Eu tenho 20 anos de ministério, e nesses 20 anos de ministério, eu quero dizer para vocês, atestar para vocês e testemunhar para vocês, eu careço e eu necessito da mão de Deus sobre a minha vida, porque se dependesse somente de mim, não conseguiria fazer nada nessa obra do Senhor. Por isso, é esse reconhecimento. Moisés, quando está diante de um momento muito especial, lá no deserto, atravessando o deserto, ele então chega para Deus e fala para Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair da onde eu estou. E que assim deve ser a nossa postura como igreja. Sabe, a nossa postura como igreja não é fundamentada naquilo, na experiência nossa vivida. A nossa postura como igreja não é refletida a respeito das pessoas que estão à nossa volta. Ah, nós estamos aqui com um presbítero fulano de tal. Ah, nós estamos aqui com um diácono tão experiente. Ah, nós temos aqui um pastor fulano de tal que importa na vida da sua igreja é a mão de Deus conduzindo todos os passos. Apesar da tribulação, esta igreja, ela não apenas continuava com o seu trabalho, ela não apenas tinha a mão de Deus, mas era uma igreja que continuava crescendo. E o texto ele continua dizendo, e muitos, crendo, se converteram no Senhor. E por que se converteram ao Senhor? Porque o agir de transformar as vidas não é do homem. Eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém, mas o nosso Deus é aquele que tem poder para transformar vidas. E a minha oração é que Deus, ao longo do meu ministério, me use, ao longo do ministério da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, ao longo do ministério da sua vida, Deus te use para poder ser agente de Deus para a transformação de vidas. E em último lugar, apesar da tribulação, esta igreja, ela havia unidade. Não era uma igreja que ficava com burburinhos, não era uma igreja que ficava se lamentando pelos cantos e procurando saber quem errou por conta de toda a perseguição, mas era uma igreja que havia unidade. Quando Barnabé ele percebe o crescimento desta igreja, ele parte para lá,
porque ele sabe que ele precisava ajudar aquela igreja. E Barnabé vai, e ele vê que ele precisa de mais reforço, precisa de mais ajuda. Então o que Barnabé faz? Barnabé vai atrás de Tarso. No versículo 25 vai dizer: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E Saulo, naquele mesmo momento, ele sai da onde estava, tendo encontrado em Antioquia, certo? Levou para Antioquia e leva Paulo para Antioquia. E aí ele vai dizer: e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. A Bíblia, quando fala numerosa multidão, é como eles não tinham como contar. Perderam a conta, sabe? Eram tanta gente que eles não tinham nem condições de contar. Aí estabeleceram: olha, está aqui numerosa multidão. Porque quando a igreja crescia, disse: olha, teve conversão de aproximadamente 3.000. Depois conversão de mais, acresceu mais tanto, acresceu mais tanto. E aí depois, aqui nesse texto, ele já fala de numerosa multidão. E a nossa oração é que Deus nos dê a graça de vermos esse evangelho de Deus crescendo a ponto de nós vivermos dessa unidade, a unidade de espírito, a unidade de trabalho, para que essa numerosa multidão, ela de fato se renda aos pés de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus, ela está presente quando há unidade. Quando há unidade. Quando não há unidade, meus irmãos, não há bênção de Deus, não há crescimento, não há trabalho que prospere, porque o trabalho que nós realizamos, ele não é humano, esse trabalho, ele é espiritual e precisa da mão de Deus. E a mão de Deus está na unidade, e que nós possamos caminhar diante dessa unidade, no fortalecimento da igreja e para o crescimento da igreja. Que Deus assim nos abençoe e nos agracie, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora as nossas aulas. Então você que é membro da nossa igreja de Serra Dourada, de Colina, já tem uma sala direcionada para você. Participe desta aula e se alimente dela. Quero agradecer a Escola Bíblica Dominical, a direção da Escola Bíblica, os nossos responsáveis, que são os nossos coordenadores da Escola Bíblica Dominical. Eles têm trabalhado, Cid e também o Felipe, Nilo, têm trabalhado incansavelmente para que a palavra de Deus chegue até o seu coração. Eles são os superintendentes da nossa Escola Dominical e nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos e também da vida dos nossos professores, com tanto carinho, gravam as suas aulas durante a semana, investem o seu tempo para que nós possamos hoje aprender um pouco mais desta palavra. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos agracie e que Deus nos ensine a cada dia. E hoje às 19 horas nós temos culto presencial. Sabe, pastor, como é que eu posso me inscrever para o culto hoje? Não tem condições mais, irmãos. Então já encerraram as inscrições na sexta-feira. O limite já foi alcançado de inscrições. Então, mas eu quero dizer para você que na segunda-feira você pode acessar o link nas nossas redes sociais e fazer a sua inscrição para o culto do próximo domingo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa aula. Um grande abraço. Bom dia, irmãos, que alegria estarmos juntos, reunidos para ouvir a voz de Deus nesta manhã. Você que está aí do lado, você está preparado para ouvir aquilo que Deus tem ao seu coração nessa manhã? Nós vamos orar a Deus, dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer por você que está aí do outro lado, que você fique aí, não desliga a TV, calma, vai ser rapidinho. Fica conosco nessa manhã, vamos aprender um pouquinho mais da vida desse homem de Deus. Vamos orar para a sua família aí, pega elas aí, chama elas aí, se você está sozinho. Esse é o momento que nós temos de
orar ao nosso Deus. Para o que está fazendo, se está com alguma coisa ligado aí que não seja a TV, abaixa, que nós vamos falar com o nosso soberano Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Jesus, por esta noite que o Senhor nos deu de tranquilidade. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos, reunidos em Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, por cada vida que está ouvindo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados. O Senhor é um Deus que nos dá a alegria de poder servir ao Senhor, de poder falar da Tua Palavra, Pai. Pai, obrigado, Jesus, porque nesta semana nós fomos tremendamente abençoados pelo Senhor, ó Pai. Nós encerramos essa semana com tranquilidade, com paz, não nos faltando alimento, não nos faltando o trabalho, não nos faltando a saúde, não nos faltando a paz, não nos faltando, Senhor, o que é o mais importante, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala ao nosso coração, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levanta homens, ó Pai, na Tua casa, que são homens usados pelo Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender com Abraão, ó Pai. Um homem que foi o pai da fé. Um homem, ó Pai, que foi o pai de uma grande nação, ó Pai. Mas esse homem foi falho, pecou, agiu de forma muitas vezes erradas, mas a Tua graça e a Tua misericórdia assistiram a vida desse Teu servo. E a Tua graça e a Tua misericórdia assiste a vida de nós, meros pecadores, ó Pai, meros pecadores, ó Pai. Continua conosco, ó Pai. Fala ao nosso coração, Pai. Usa-nos tremendamente, ó Pai, para que essa mensagem que o Senhor tem para nós, para mim, faça diferença nas nossas vidas, ó Pai. Não nos permita, ó Pai, viver essa vida muitas vezes medíocre na Tua presença, ó Pai. Dá-nos desejo de Te servir melhor, ó Pai. Dá-nos desejo de sermos luz no meio das trevas, ó Pai. Que a nossa vida, ó Pai, tenha sabor, ó Pai. Que a nossa vida, ó Pai, tempere esse mundo, ó Pai, e soço, ó Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nos dado. E dá-nos da Tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma grande alegria mais uma vez estarmos juntos, conforme eu já falei. Nós estamos estudando a vida de Abrão. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e o tema do nosso capítulo de hoje é: podemos conversar? Podemos conversar? Sim, podemos conversar. Irmãos, você tem um amigo? Todos nós temos um amigo, pelo menos um, todos nós temos. O que é um amigo? Um amigo é aquele que você tem a oportunidade de abrir o coração para ele, de falar com ele, de contar as coisas mais bizonhas que acontecem na sua vida a ele. É aquele amigo que você liga para ele a qualquer momento, ele está sempre disposto a te ouvir, a te escutar, obviamente. É aquele cara que te dá sempre uns feedbacks legais, esses sejam negativos ou sejam positivos, mas é aquele cara que te corrige. O verdadeiro amigo te corrige. O verdadeiro amigo, ele chama a tua atenção. O verdadeiro amigo, ele mostra o caminho. Muitas vezes nós não queremos ouvir, mas o verdadeiro amigo fala sempre a verdade. Você tem um amigo assim? Tem. Que bom, irmão. Mantenha esse seu amigo. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Do que irmão. Eu tenho alguns amigos muito queridos. Eu não vou citar aqui porque eu posso estar constrangendo porque eu tenho alguns, então eu posso não lembrar de algum, vai ficar meio chato. Mas vocês são meus amigos, vocês são muito queridos, vocês sabem disso. Eu sou um amigo mais ou menos, porque às vezes eu tenho dificuldades com telefone, eu não gosto de atender telefone, eu tenho dificuldades com isso, irmãos, mas eu tenho trabalhado isso no meu coração. Mas é muito bom ter amigos. Agora eu quero que você pare para pensar
na vida de Abraão. Abraão, o homem que nós estamos estudando, ele é o único homem da Bíblia. Eu quero que depois vocês abram, anote aí, por favor, Isaías 41:8 e Tiago 2:23, que se refere a Abraão e somente a ele como meu amigo. Deus se refere a Abraão como meu amigo. Todos os fatores que definem sua amizade com outra pessoa estavam presentes na amizade de Abraão com Deus, de Abraão com Deus. Encontrei poucos tesouros mais valiosos do que um amigo verdadeiro. Deus tinha Abraão como seu verdadeiro amigo. Hoje nós vamos trabalhar o livro de Gênesis no seu capítulo 15. Obviamente que eu não vou ler o capítulo 15, o capítulo 15 é um intercâmbio, os estudiosos dizem que é um intercâmbio Deus e Abraão. Então, se você pegar lá o capítulo 15, você vai ver que o capítulo 1 inicia o Senhor, o capítulo 2 e 3 vai falar sobre Abraão, o capítulo 4 e 6 vai falar o Senhor, o capítulo 7 vai falar, o capítulo 6 vai falar sobre Abraão, o capítulo 7 vai falar sobre o Senhor, o capítulo 8 vai falar sobre Abraão e do 9 ao 21 o Senhor. Então é um intercâmbio, é uma conversa de Deus com seu amigo Abraão. O capítulo 14, o qual foi dado a última aula, vai mostrar um momento de grande aflição de Abraão. Abraão, com seus 85 anos, ele vive um momento terrível, um momento de guerra, um momento de sequestro, um momento de sangue, e ele já é idoso. Então o capítulo 15 vem para mostrar a Abraão que as promessas de Deus não haviam sido esquecidas. Quando Deus pediu a Abraão que saísse da tua terra, que deixasse tudo que ele tinha para trás e que fosse para uma terra do qual Deus mostraria, Abraão passou por momentos de altos e baixos, conforme nós já aprendemos no decorrer dessas aulas. E o capítulo 15 é uma troca de ideias com o Todo-Poderoso. Vejam que o texto inicia com: depois dessas coisas, depois de tudo que Abraão viveu, depois de tudo que ele passou. Lembre, se você pegar o capítulo 14 e dar uma lida ali, você vai ver que foi um momento de guerras, um momento de união de povos para destruição, um momento de união de povos para conquistas. E eu fico imaginando um homem com 85 anos ter que entrar em uma guerra, depois de deixar tudo para trás. É fácil para nós, irmãos, porque a gente pega já as coisas, a gente já sabe do final da história. Então, quando a gente sabe do final da história, a nossa mente, parece que as coisas se tornam simples, obviamente. Mas imagina você que Abraão, ele não sabia do que ia acontecer. Nós sabemos porque está relatado na palavra de Deus. Nós vamos ver no decorrer das aulas, tudo que vai acontecer com Abraão, a maioria das pessoas já sabe, inclusive. Só que naquele momento, Abraão não tinha conhecimento de absolutamente nada. Ele vivia a cada dia de acordo com a fé que ele tinha em Deus. Ele acreditava. Ele esperava em Deus porque ele tinha fé em Deus. Ele sabia que apesar da circunstância, que apesar dos problemas, que apesar das dificuldades, Deus estaria à frente. E Deus conversava pessoalmente com ele. Mas imagina você, que já tem uma certa idade.
Eu já estou chegando em 50 anos, irmãos. Eu não me acho muito velho ainda, mas imagina 85 anos. Aí o cara tem que iniciar uma guerra, ele tem que participar de uma guerra, ele já está meio que com as forças já meio que sucumbindo. Ele vai lá, participa da guerra, liberta seu sobrinho que sempre fez escolhas erradas, vai lá, liberta, traz, mas ele já está idoso. E aí vem na mente dele, mas Deus fez promessas para mim, promessa de que eu seria o pai de uma grande nação. Como assim, gente? Eu estou com 85 anos, acabei de vir de uma guerra, quase que eu perco a minha vida. Minha mulher está entrando na menopausa. Que promessa é essa de Deus? E o capítulo 15 é rico. Gênesis 15 é maravilhoso, porque ele inicia a conversa tendo uma conversa de Deus com Abrão. E Deus fala assim, tudo que eu prometi é verdadeiro. Abrão pergunta a Deus, a promessa que você fez para mim, de que eu teria filhos e de que meus filhos teriam descendência, essa promessa está relacionada com o meu servo Eliezer? Deus responde duramente, não, tá não. Você vai ser pai de uma grande nação. A promessa que eu tenho é para você. E se você ler o capítulo 15 com tranquilidade, irmãos, você vai ver que parece que Deus chama Abraão e fala, vem cá. Eu imagino que Deus conversava com Abraão numa noite escura. Naquelas noites quando a gente está na roça, não sei quem vai para a roça, eu adoro roça, que você não tem nenhuma luminosidade externa de lâmpadas, de postes, e você está no sítio, que você pega e olha para cima assim, Deus chamou Abraão, vem cá. Pode pegar a Bíblia aí e ler essa narrativa. Está aí em 15, 5 ou 6, fala assim, vem cá. Sai aqui para fora. E Abraão sai. Olha para o céu. E Abraão olha para o céu. Você está vendo assim? Aí Abraão contempla aquele céu estrelado, aquelas estrelas umas maiores, umas menores, umas mais brilhantes, outras menos brilhantes. E Deus fala assim, esta será a tua descendência. Você já imaginou, irmãos? A gente lê a palavra de Deus, mas a gente não medita na palavra de Deus. A gente não para ver o que Deus quer nos mostrar com aquilo que está relatado na sua palavra. Mas você já imaginou o que é isso? Deus falando com você, está vendo isso? Você está vendo isso aí? Isso vai ser a sua descendência. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão ter o seu DNA. E Deus relata no capítulo 15 toda a vida de Abrão. Tudo o que vai acontecer. Inclusive os 400 anos de cativeiro, inclusive a trajetória pelo deserto, tudo é relatado por Deus nesse capítulo 15 a Abrão. Inclusive que ele morreria, no final está falando aí, que ele passaria por tudo isso, mas teria uma velhice abençoada e descansaria em paz junto com os seus antecedentes. E lembre isso tudo, que nessa época Abrão já estava com 85 anos de idade. 85 anos de idade. E Deus faz essa promessa. E Deus mostra para Abrão que ele teria, que não seria Eliezer de Damasco, o seu servo,
que seria o herdeiro, mas que ele teria um herdeiro, que no capítulo 15, 4, que ele teria, do seu DNA sairia uma grande nação. E vale lembrar, irmãos, isso eu acho importantíssimo, vale lembrar que Abraão não se tornou de imediato uma pessoa moralmente impecável. Longe disso. Nós vamos ver mais adiante na história, Abraão pecou de maneira assombrosa. Seu comportamento também não se conformou imediatamente ao padrão divino. Não. Nada inerente a Abraão mudou. Deus o declarou justo. Deus o declarou justo. Agindo como supremo juiz, Deus aplicou todos os direitos e privilégios de justiça a Abraão, a despeito da própria incapacidade de Abraão de ser justo. É lindo isso aqui, irmãos. Porque isso aqui nos mostra que Deus é Deus. Deus é o juiz. Deus é o justo juiz. E aquilo que Deus faz, Ele faz porque Ele é dono da nossa vida. E aqueles que Ele escolhe porque Ele é dono de cada um de nós. Deus é o juiz. Então, alguns questionamentos que muitas vezes a gente faz. Como assim? Deus é Deus. Deus é o dono da nossa vida. Me vem aqui na mente agora a questão de Jesus e os dois ladrões da cruz. Um foi salvo, outro não foi salvo. Um se arrependeu, outro não se arrependeu. Justiça divina. Inerente a todos os erros de Abraão, Deus o escolheu justo. E Abraão, através da sua fé, que depois nos é relatado no Novo Testamento, ele conquistou o coração de Deus, podemos assim dizer. Romanos 4, 13 a 16, fala o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. A promessa foi feita a Abraão, mas a promessa, ela chega a todos, a toda a descendência de Abraão, a mim e a você. Essa promessa de Deus, ela nos alcança, irmãos. Essa promessa de Deus é para nós também. Abraão expressou a sua confiança no Senhor. Deus ainda não havia terminado. Tendo afirmado sua promessa anterior de dar um filho a Abraão, Deus continuou a fornecer informações mais específicas sobre a terra que prometeram ao patriarca. Para ajudar o homem numa ocasião de fé hesitante, Deus formalizou sua aliança. Existiam alianças entre Deus e Abraão. Se você ver no versículo 15, vai perceber que Deus pediu para que Abraão preparasse animais com 3 anos de idade, que Abraão abrisse o animal no meio e que oferecesse sacrifício. Essa foi a promessa
essa foi a solicitação de Deus junto a Abraão. Por que isso era feito? Isso era mais ou menos tipo um contrato que nós temos hoje. Os contratos hoje eles têm que ser feitos, reconhecido firma e ter testemunhas. Naquela época, os contratos eram feitos através de sacrifícios. Isso, até hoje ainda, acho que ainda existe esse tipo lá no Oriente. Então os contratos eram feitos através de sacrifícios. Então esse sacrifício diz assim, ó, traga-me 15:9, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão sabia exatamente o que Deus estava fazendo. Porque se isso aqui selava, o que eu quero trazer para vocês? Isso aqui selava um pacto entre Deus e Abraão. Se Abraão não cumprisse, ele seria punido. Pela fé, Abraão cumpriu. A nossa revista, ela vai, e eu falei já no começo, ela vai focar sobre essa amizade que Abraão tinha com Deus, sobre essa intimidade que Abraão tinha com Deus. Obviamente que essa amizade que Abraão tinha com Deus não lhe dava o direito de não temer a Deus. Abraão tinha um contato, uma amizade com Deus, mas ao mesmo tempo Abraão tinha um temor muito grande de Deus. Até hoje, no Oriente Médio, Abraão é conhecido como amigo de Deus. Khalil Allah, que significa amigo de Deus, ou El Khalil, o amigo. Abraão ainda é conhecido no Oriente Médio como o amigo de Deus. E eu queria, rapidamente, nós já estamos chegando ao final da nossa lição, tratar 5 pontos com vocês sobre essa questão da amizade de Abraão com Deus e da nossa amizade com Deus. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, anota. Primeiro, Deus, nosso amigo, acalma nossos temores e entende nossos questionamentos. Abraão questionou a Deus. Questionou a Deus, como Deus, eu estou velho. Minha mulher praticamente está entrando na menopausa. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Como assim? Então, Abraão questionou a Deus. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. 15:1. Deus, Ele entende os nossos questionamentos. Deus sabe que nós temos dificuldades em aceitar algumas coisas. Ele conhece o nosso questionamento. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece cada um de nós, irmãos. E Deus não fica ofendido quando nós fazemos alguns questionamentos. Deus não se ofende com os questionamentos que nós fazemos a Ele. Nós temos esse direito. Obviamente que nós temos que ter critérios, até mesmo para fazer alguns questionamentos a Deus. Mas não guarde o medo a ponto de ficar confuso. O Senhor nos diz, eu sou o seu Deus. Deus não fica ofendido, nem nos ameaça por causa dos nossos temores, por causa das nossas perguntas. Portanto, meu irmão, não tenha medo de fazer perguntas a Deus. Muitas vezes nós temos medo de fazer perguntas a Deus. Muitas vezes nós temos medo de abrir o nosso coração a Deus. Mas a palavra nos diz que Deus, eu sou o seu Deus. O mesmo Deus de Abraão é o Deus nosso. Então lembre sempre, irmãos, que Deus, nosso amigo, acalma nossos temores e entende nossos questionamentos. Você está passando por dificuldades? Tem algumas coisas que estão te trazendo desconforto?
Pergunta a Deus. Questiona a Deus. Questionar não é desrespeitar. Pergunta a Deus o que está acontecendo. Deus não se irrita com isso. Pelo contrário, no tempo dele, ele vai te dar a resposta. Segundo, Deus, nosso amigo, sabe quando abençoar e quando adiá-la. Deus sabe quando nos abençoar ou quando adiar a bênção. O tempo de bênçãos de Deus é perfeito, irmãos. Para o nosso bem e para a glória dele. Somos míopes e impacientes, realmente. Somos míopes e impacientes, de modo que queremos tudo imediatamente. Odiamos o desconforto e a espera nos deixa ansiosos. Consequentemente, começamos a pensar que Deus se esqueceu de nós ou se nos deu as costas. Em geral, é nessa ocasião que tentamos obter uma bênção mediante recursos ilegítimos. Está aí a história de Abraão. Quando ele teve o problema lá da fome, o que ele fez? Vocês lembram da história? Chamou a mulher dele, falou assim, ó, você é bonita, você é charmosa, eu já não sou grande coisa, o povo vai querer me matar para ficar com você, vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã. Usamos recursos ilegítimos. Portanto, não considere a demora um cancelamento. Sendo nosso amigo, Deus quer nos abençoar, mas Ele sabe que coisas boas oferecidas no momento errado podem causar mais dano do que benefício. Quantos anos Abraão esperou para Deus realizar a promessa do filho? Vocês sabem? 25 anos, irmãos, pela gravidez. Abraão esperou 25 anos. Muitas vezes nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, só que nós queremos que a resposta de Deus seja imediata. Nós temos dificuldades em esperar a resposta de Deus. Nós queremos que seja na mesma hora. Você tem orado? Espere em Deus. Deus sabe o momento certo de responder a sua oração. Quantas mães oram pelos filhos a vida toda, às vezes não vê a conversão dos seus filhos, morrem sem ver, mas Deus sabe. Talvez se Ele respondesse, alguma coisa poderia mudar, então Ele quer que a gente continue orando. Qual tem sido a sua solicitação a Deus? Você tem aprendido a esperar em Deus, no tempo de Deus? Volto a falar aqui, lembre que Abraão esperou 25 anos pela resposta de Deus para a gravidez da sua esposa. Que bênção você está esperando receber? Estamos todos esperando logo por algo que somente Deus pode fazer acontecer. Deixe-me encorajar a você a esperar. Espere, expresse sua ansiedade e Ele em oração. A Ele em oração. Desabafe livremente. Ele aguenta. Mas aguarde. Ele não cancelou o plano. Está apenas escolhendo o melhor momento. Espere em Deus, irmãos. Terceiro, Deus, nosso amigo, quer que confiemos nele. Terceiro, Deus, nosso amigo, quer que confiemos nele. Amizades têm consequências fundamentais. Deus se alegra quando acreditamos nele. Por toda a Escritura, o Senhor estende os braços para o povo, dizendo, creia, confie em mim. Provérbios 3, 5, 8 diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não
se apoie nos seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isto lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Creia no Senhor. A questão da confiança é tão importante para Deus que quando Abraão creu, Deus reputou sua fé como justiça. Quarto, Deus, nosso amigo, quer que vivamos sem medo. Para nos apoiar em meio às circunstâncias confusas, irmãos, que nós estamos vivendo, Ele nos dá garantias, fatos que podemos saber com certeza. Essas garantias representam algo em que podemos nos apegar quando as trevas nos cercarem. Deus instruiu Abraão, saiba que, Gênesis 15, 13. Irmãos, quando as condições terríveis chegarem na sua casa, quando uma situação de dor começar a bater o seu coração, quando medo, desilusão, depressão, dúvidas atentar o teu coração, Deus quer que confiemos em seu caráter imutável. Deus não muda, irmãos. Embora as circunstâncias mudem continuamente, Deus não muda. O lugar onde Deus está não escurece. O Senhor é luz. Nosso Deus é eterno, atemporal, santo e puro. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele é por nós, não contra nós. Está vivendo um momento difícil na sua vida, de dor, de angústia, de medo. Esse coronavírus está te deixando preocupado. Você não consegue sair de casa, você tem medo de tudo. Lembre que nosso Deus é eterno, atemporal, santo e puro. E Ele é por nós e não contra nós. Em quinto e último lugar, Deus, nosso amigo, tem planos para o nosso bem e não para a nossa destruição. Além do mais, nosso futuro é tão claro para Deus quanto o nosso passado é para Ele. É para nós. Ele revelou a Abraão seu futuro até o ponto de contar-lhe sobre o êxodo. Lembra que eu li lá para vocês? Sobre as pessoas que viriam à terra e sobre como o Senhor os levaria de volta, tirando-os da escravidão. O Senhor tem todas as bênçãos para a sua vida. Todas as bênçãos futuras planejadas para você, prontas para serem entregues quando o seu espírito estiver suficientemente maduro para recebê-la. E somente quando as circunstâncias forem corretas. Você pode ter que suportar algumas dores de crescimento, à medida que completa a vida que Ele preparou para você. Mas não pense que é preciso suportar a espera e a ansiedade sozinho. Como um bom amigo, Deus continua interessado e disponível, pronto para ouvir você expressar todos os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas coisas mais particulares, a ponto para te oferecer ajuda. Assim como Abraão, você pode manter a reverência pelo Todo-Poderoso e ao mesmo tempo o buscar como amigo. Nosso amigo, Deus, tem planos para o nosso bem, não para a nossa destruição. Deus nos ama. Deus cuida de mim. Deus cuida da minha família. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Ele tem planos de bênçãos nas nossas vidas. Obviamente que nós temos que buscá-lo, que nós temos que ter uma vida que realmente seja um contato direto com Deus. Agora, será impossível
Nós conseguimos isso tudo se nós não temos comunhão com Deus, se nós não o buscamos, se nós não temos intimidade com esse Deus. Portanto, meu amado irmão, que ficou aí me ouvindo, que possamos ter essa certeza de que apesar da nossa fraqueza, apesar da fraqueza de Abrão, Deus, o justo juiz, Ele nos escolhe. Independente de nós aceitarmos ou não, Ele nos escolhe para que o sirvamos, para que possamos caminhar a nossa trajetória aqui na terra. Obviamente, muitas vezes com tropeços, muitas vezes nos levantando, caindo e levantando. Mas Deus está à frente. Deus tem nos guiado. Deus tem nos guardado. Deus tem nos ajudado. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a sua vida, a vida dos seus familiares, e que você seja sempre uma bênção, que você transmita o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.